primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos lá para a série? A fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Lembrem-se que esse tema, ele está ali sob baliza, não é? Para ele não sair do prumo. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. E ortopatia, afeições corretas. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo e reformado e vivo. Vamos aí para o slide 30, querido Venâncio, adiantando. Há 15 dias nós trabalhamos aqui as razões que nos levaram e têm nos levado a trabalhar esse tema. Já trabalhamos aqui. E há 8 dias iniciamos a razão de ser. A razão de ser do cristianismo bíblico, ortodoxo, é a razão de ser. É o slide 30. Por favor, guerreirão do Senhor. É lá, o slide 30, salvo engano. Eu preciso aqui. Sou eu que tenho que passar? Certo. Valeu, guerreiros. É o slide 30. Valeu, um cheiro no coração. Sou eu que estou vacilando, né, Venâncio e Arthur? Queridos, prestem bem atenção. Como já dissemos, há 15 dias trabalhamos aqui as razões da série. Não precisa mais repetir. E há 8 dias iniciamos a razão de ser do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E a razão de ser, ela se encontra alicerçada em 2 pilares. 2 pilares que sustentam todos os outros pilares do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Sem esses 2 pilares, Kessia e Isaac, os outros pilares desmoronam. Quais são eles? Já falamos aí, não é? Já vamos apenas relembrá-los e vamos continuar. Deus existe. E o segundo, Deus se revelou. Nós já citamos aqui com frequência, vamos citar sempre o nome de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, um servo de Deus que já está com o Senhor. Mas no século XX, na América do Norte, ele foi um guerreiro, um defensor da fé. E existe aí uma trilogia dele, 3 livros que nós recomendamos. Olha aí, Juan, anote aí, não precisa comprar agora não, na hora certa, mas está aí. O Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. Quem está aí em busca de se aprofundar na defesa da fé, leiam essa trilogia de Francis Schaeffer. O Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. É apologética bíblica na veia, Davi. E ele trabalha isso aí. Muito bem. Deus existe. Se Deus não existisse, aqui não estaríamos falando sobre cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E a segunda, Deus se revelou. Se ele não tivesse tirado o véu, não estaremos aqui falando sobre ele. Ok? E aí nós adiantamos o primeiro. Deus existe. E quando o assunto é Deus existe, os nossos amados colegas de ministério do passado, eles nos deixaram esse legado. Algumas provas que nós usamos para tentar provar a existência de Deus, ou pelo menos para defender. Já trabalhamos aqui o argumento cosmológico, não é? Você olha para o universo, você olha para o cosmos e diz, não é possível. Isso aqui não veio do nada. O nada não produz nada.
A biogênese, né? Não existe essa de abiogênese. A vida veio do nada, não existe. Aí você olha para o universo e diz, olha, o universo é um efeito. Tem uma causa última aí por trás. Quem é a causa última? Deus. Argumento cosmológico. O argumento teleológico, já trabalhamos aqui também há 8 dias. Você olha para o universo, você olha para os grandes luminares, você olha para o ser humano e você vê propósito. Você vê propósito. Tudo Deus fez com um telos, propósito. Isso é perfeito. Perfeito. Perfeito demais. Queridos, nós não pedimos que uma gatinha chegasse lá com 4 filhotes. Eles estão lá na casa pastoral. Não dentro, mas fora. Mas, sinceramente, queridos, está sendo uma aula de revelação geral na veia. Nós temos acompanhado a relação dela com os filhotes. Queridos, é uma aula, é revelação geral na veia, Sandra. Quem deu esse instinto para ter aquele cuidado com seus filhotes? Quem deu? Então esse é o argumento teleológico. O pássaro que faz o seu ninho. Lê o Salmo 104 e você vê isso na veia. E aí, adiantando hoje, como havíamos prometido, isso aí vamos trabalhar hoje, esses dois. Argumento antropológico. Antropologia, antropos. É a expressão grega para homem, homem, homem. Nós somos convidados a olhar para a humanidade. E quando olhamos para a humanidade, é uma prova de que Deus existe. Sim. Primeiro, você tem Gênesis, faltou o Nzinho ali. 26, 27, 28, Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a própria existência do ser humano já é uma evidência da existência de Deus. Nós pregamos aqui logo no início, um dos primeiros sermões, de que o ser humano é um monumento vivo que aponta para Deus. É um monumento vivo de Deus. Cada ser humano na Terra, ele querendo ou não, é Deus dizendo, eu existo. Aliás, gente, o que é que diz o Salmo 19? Os céus e a terra. Quando os judeus, eles falavam os céus e a terra, eles estão aí falando num aspecto abrangente. Então, Annalise, eles estavam dizendo, Annalise, direto ou indiretamente, ela proclama Deus. Verdade. A mamãe está esperando a irmãzinha, não é? Ou o irmãozinho. Pois bem, olhe para a barriga da mamãe, Annalise. Isso, meu amor. Olha, a barriga da mamãe é uma evidência de Deus. Isso é maravilhoso. Então, é um dos argumentos. Só que dentro desse argumento antropológico, eu quero ler com vocês Romanos 2. Sabe por quê? Dentro do argumento antropológico tem um argumento moral. Engraçado, não é? O ateu, ele quer questionar a existência de Deus, usando como argumento, é um absurdo. Se existe Deus, por que o mal predomina? Por que o mal está aí? E o mal existe, então não existe Deus. Se esse Deus existe e ele é bom, então ele não é Deus, ele não tem poder. Aí nós perguntamos ao ateu, pegando o caminho aqui com C.S. Lewis, quem deu ao ateu a concepção de justiça? Quem deu a ele a capacidade de definir o que é mal? Não é? É injusto. Mas de onde você tirou essa ideia de injustiça? Se Deus não existe, quem deu a você essa ideia de injustiça? Querido, cada ser humano nasce com a consciência do que é certo, do que é errado. Nasce. Quem deu? C.S. Lewis trabalha muito bem isso, querido. C.S. Lewis foi um defensor da fé na época dele. Eu estou lendo esse livro dele para treinar um pouco, para treinar os nossos PGS. Não esqueci não, viu, gente?
A questão é a agenda, a questão é, eu estou procurando datas para o treinamento dos pequenos grupos, por incrível que pareça. Porque tem as sociedades internas, graças a Deus, com as suas agendas, e eu não quero sobrecarregar a igreja. Mas a gente também não pode deixar de treinar, não. Queridos, eu recomendo. Evangelismo puro e simples. Esse cidadão, Randy, ele escreveu um outro livro, Evangelização através de Perguntas. E ele escreveu esse livro baseado no livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Que livro! Talvez aqueles que não têm muita familiaridade com a linguagem de C.S. Lewis, teológica, tenham dificuldade de entender algumas coisas, mas dá para entender. Que livraço! Vou pegar aqui uma carona com o reverendo Jonas Madureira, né? É ele que gosta de dizer, não parta dessa vida sem ler esse livro. É ele que gosta de dizer. Que livro! Que livro! E ele usa esse argumento. Através de um programa de rádio ele usava esse argumento. Ah, Deus não existe. Ou isso é injusto. Aí ele perguntava, e quem te deu o conceito do que é justo, do que é injusto? De onde vem se Deus não existe? Entende? Aí a pessoa, de onde vem? Se Deus não existe, o que te leva a dizer que isso aí, matar o outro é mal, roubar é mal? Se Deus não existe, quem te deu? Por que é que o ser humano tem a consciência da moralidade? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Romanos 2, observem. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus compartilhou com o ser humano atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são subdivididos em 3 partes. Grave isso. Atributos comunicáveis são subdivididos em 3 partes. Olha só, Jandeira. Atributos intelectuais. Conhecimento, sabedoria e verdade ou veracidade. Por que é que o ser humano é um ser intelectual? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que é que o ser humano produz conhecimento? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que é que o ser humano se importa com a verdade? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, atributos comunicáveis. Segundo, divisão. Observa, Davi. Atributos morais. Quais são os atributos morais aqui? Citem aí aleatoriamente. Quais são os atributos morais de Deus que ele compartilhou com o homem ao criá-lo, com o ser humano? Vamos lá. Atributos morais. No plural. Vamos? Está vendo como é importante aí? Alexia, está chegando o batismo, hein? Vocês sabem, atributos morais de Deus. Vocês já tiveram boas aulas aqui, os professores aqui têm se dedicado. Não tenho vergonha não. Às vezes, quando a gente está sobre teste, atributos morais de Deus. Exemplo, eu vou aqui empurrar então, dar um empurrãozinho. Amor. O amor é um atributo moral de Deus. E ele, ao criar o ser humano, ele compartilhou esse atributo com o ser humano. Por isso que o ser humano mais perverso que existe, ele ainda tem. Claro que o amor pós-queda do ser humano se tornou deturpado, não é? É aquela ideia de só amar quem ama aquilo a quem é o amor de troca, mas está lá. Está lá. Mas tem mais atributos morais, gente. Quais são? Não, verdade é atributo intelectual. Santidade. Santidade. No fundo é atributo, não foi você que falou, Janai? É atributo, mas na subdivisão, santidade é atributo moral. Atributo do amor, João disse, Deus é amor. Santidade, Isaías 6, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas tem mais atributo moral aí, gente, além de amor, santidade, vocês sabem, eu sei disso. É porque quando estamos sobre teste, com exceção dos presbíteros, não precisa não, que eu sei que eles sabem, mas os demais e os diáconos, os demais. Justiça, justiça absoluta, justiça relativa. A palavra relativa aí, quanto ao atributo de justiça, não tem nada a ver com relatividade filosófica, não. É na relação com o homem. Justiça é atributo moral. Ei, por que é que nós temos um juiz, mesmo não crendo em Deus, procurando fazer justiça no tribunal? Não tem?
Tem homens ateus que está lá como juiz, querendo o quê? Justiça. Por que então isso? Porque mesmo ele não crendo, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gente, é bom demais você conhecer a Bíblia, conhecer a fé. Porque você pega o próprio cara na palavra dele mesmo. Eu já falei aqui com vocês que eu visitei pesquisando o problema no meu olho, eu estava há pouco conversando com a Elaine sobre isso. Eu dou risada, eu brinco, mas às vezes a gente tem aquele momento de angústia, porque visão é visão, não é? Visão é visão. E eu sinto na pele hoje a dificuldade de enxergar só com um olho só. Porque também tem miopia. Mas enquanto eu não sabia o que era, então eu visitei um médico nessa área. E quando eu entrei, ele falou, como está? Eu falei, graças a Deus, bem. Aí ele falou, Deus? E Deus existe? Aí começou, foi mesmo, me questionando mesmo, guerreiro. Eu já tinha, graças a Deus, nesse processo de ler os bons servos de Deus, bons livros. Aí ele olhou para mim assim, e Deus existe? Adiantando a conversa, eu falei, a prova é tanto que Deus existe, é que eu estou diante de uma obra-prima das mãos dele. Eu estou diante do Senhor. Aí ele já, como Deus existe, ao olhar para o Senhor, por trás eu vejo a mão do Criador. E o Senhor sabia que eu procurei o Senhor aqui porque alguém disse que o Senhor é top? Aí ele já... E o Senhor é top mesmo, viu? Agora sabe de uma coisa, sabe por que o Senhor é top? Porque o Senhor foi feito à imagem e semelhança de Deus. A conversa terminou assim. Eu começo a ler a Bíblia por onde? Pelo Antigo ou Novo Testamento? Louvado seja o Senhor. Eu não sei no que deu daí para frente, eu só sei de uma coisa. Eu aproveitei o gancho com ele mesmo. Que a existência do ser humano é uma evidência de que Deus existe, João. Então não deixe nenhum professor ateu te enganar. Olhe para ele e fale, olha, meu querido professor, respeite-o sempre. A tua existência, a tua intelectualidade, ainda que usar para tentar negar Deus, é mais uma prova de que Deus existe. Esse é o argumento antropológico. Você lê Romanos, Paulo usa esse argumento em Romanos 2. Paulo diz assim, olha, o gentio que não tem a lei externa, a lei que foi escrita em tábuas, mas ele tem a lei escrita está lá nesse texto, Romanos. Ele tem a lei de Deus escrita no coração. O que é que Paulo quer dizer com isso? Os gentios foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É por isso que vão ser cobrados. Vão ser cobrados. Queridos, o ímpio vai ser julgado pelas suas obras. Esse é o argumento antropológico. Ele é muito profundo, não dá para aprofundar, é só para citar. E o argumento ontológico? A palavra ontologia é igual a ser. Ou existir como ente, como ser. Sida existe, Sida é um ente, Sida é um ser. A linguagem técnica para isso é ontologia. É a ciência que estuda o ser. Aí esse argumento, os nossos irmãos do passado disseram o seguinte: o ser humano, ele tem o senso de um ser divino, ainda que não seja o Deus da Escritura. Ele concebe no seu interior a existência de um ser supremo. Não tem um ser humano na Terra que não faça isso. Aí você diz, mas e o ateu? O ateu, ele tenta negar. Mas a tentativa dele de negar a existência de um ser supremo já é essa existência, já é essa concepção incomodando ele. Então, não tem um ser humano na Terra. Aí, quando você estuda uma cadeira chamada Religiões Comparadas, nessa cadeira você estuda todas as religiões do mundo e você vai perceber que não existe um povo na Terra, por mais primitivo que seja, por mais atrasado culturalmente que seja, que não adore alguma coisa. Não tem. Não tem um ser na Terra que não adore. Esse é o argumento ontológico. Sabe por quê? João Calvino disse, é a semente da religião. O ser humano é um ser religioso porque Deus colocou a semente da religião no coração dele. Queridos, está aí, olha, Eclesiastes 3,11. Esse texto aí eu queria que você lesse. Eclesiastes 3,11. Observe o que o pregador Salomão disse em Eclesiastes 3,11.
O que é que diz o texto aí? Quem quer ler para nós aí? Eclesiastes 3:11. Deus colocou o que no coração do homem? Essa é a semente da religião. Eclesiastes 3:11. Vai dar para projetar aí? Observe que fantástico isso. Esse é um argumento ontológico. Claro que existem as objeções, mas olha... Vamos ler juntos? Tudo fez Deus formoso no seu. Também pôs a eternidade. Preste bem atenção, só termina, isso é muito forte. Pôs a eternidade no coração do homem. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Existe a semente da religião. Sabe por que você está... Existe uma certa insatisfação que ela é evidência disso aí. Por que é que a gente nunca está satisfeito com nada? Existe o lado ruim e o lado bom disso, André. Já percebeu que nós nunca estamos satisfeitos plenamente? Já perceberam isso? C.S. Lewis usa esse argumento. Quer ver um exemplo? Você quer... Está na hora de reformar essa casa. Eu vou dar uma melhorada aqui nela aqui. Eu vou lá e reformo a casa. Aí eu passo 3 dias vibrando com a casa reformada e depois vem de novo o quê? A insatisfação. É ou não é? Está na hora de trocar de carro. Quando eu trocar de carro, olha, está bom demais. Aí você passa, depois de um ano com aquele carro que você trocou, daqui a pouco começa de novo o quê? Insatisfação. Há uma insatisfação dentro de nós. Ela tem aspectos pecaminosos, mas tem aspectos que transcendem. Sabe por quê? Deus não fez o ser humano para ter plenitude nas coisas secundárias. O que são as coisas secundárias? Casa, carro, o outro, nós mesmos. E as coisas primárias? Deus, 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 Deus. Por isso que há essa insatisfação. Por que é que nós não estamos alegres continuamente? Nos alegramos hoje e amanhã estamos tristes. Nos alegramos com uma conquista hoje e amanhã já não estamos alegres. Por quê? Porque Deus não fez Cida para ter alegria plena nas coisas secundárias. Deus não fez Cida para ter alegria plena em Luísa, em Davi, em Elaine, no outro. Deus fez Cida para ter alegria plena em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Precisamos entender isso. É por isso que o próprio Deus aqui acolá, quando Ele percebe que nós estamos colocando a alegria plena nas coisas secundárias, aqui acolá Ele subtrai. Entendeu por que aqui acolá você fica sem? Não é que Ele é masoquista, Ele está te protegendo dos ídolos do coração. Oh Deus bondoso, queridos, Ele tem ciúme de nós, ciúme santo, Suelene. É plenitude nele. Asaf disse: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro em que eu me compraza na terra. Queridos, a vontade de Deus é que você chegue a esse nível de espiritualidade. Que nível? De você olhar e dizer: Senhor, quem mais tenho eu nos céus? Senhor, eu desejo os céus. Mas sabe por que eu desejo os céus? Porque o Senhor é o meu céu. Ainda que exista o céu, o lugar. Ah, Senhor, e eu olho para a terra. Ah, Senhor, olha, muitas pessoas maravilhosas, amadas por mim, lugares preciosos. Mas, Senhor, não há outro em quem eu me compraza na terra. Não tem viagem que tome esse lugar do Senhor. Não tem pessoas que tomem esse lugar que é somente do Senhor. Entendeu, Davi? Davi, você tem que olhar para a mamãe e dizer: obrigado, Senhor, pela vida da minha mamãe. Senhor, como eu fico feliz por minha mamãe e meu papai. Mas, Senhor, acima de tudo, eu fico feliz pelo Senhor. Entende, Davi? É assim. É assim que um pastor tem que pensar. Vai recebendo aí o treinamento, viu? Aí quando você tiver já adulto, pastor, aí você vai dizer assim: o meu pastor Luiz Ronilson, ele, se eu estiver aqui na terra ainda, você vai dizer, já está com 90... Mas ele já me dizia. Ou então o meu pastor Luiz Ronilson já está na glória,
E ele dizia. E aí você vai quer lá me imitar, não é? E não vai ter Joelson aqui para questionar você, não. Bíblia, 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 Bíblia. Para a glória de Deus. Entendem? Esse é o argumento ontológico. Já viu aquela brincadeirazinha? Quando o avião está caindo, até o ateu diz: socorro, Deus. É, guerreiro. Quando o avião está caindo, até o ateu diz: socorro, Deus. Porque Deus colocou no coração do homem o senso divinitatis, o senso do divino. O problema é que o ser humano, depois da queda, ele passa a adorar, confundir o divino com uma vaca, confundir o divino com um boi, confundir o divino com a criatura. Romanos 1, ele confunde a criatura com o Criador por conta da queda. Esse é o argumento antropológico, ou melhor, ontológico. E aí falamos que um dos pilares que sustentam todos os outros pilares do cristianismo bíblico é Deus existe. E o outro, ele se revelou. Voltando para o slide aí, por favor, guerreiros. Ele se revelou, gente. Se ele não tivesse se revelado, não estaremos aqui falando sobre o cristianismo. Esse livro aqui não existiria. Esse livro foi escrito por Henry Niemeyer, baseado no livro de um outro servo de Deus, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Quer ler esse livro? Leia, viu? Cristianismo Puro e Simples, adquira. Se você quer entender esse, lê esse outro também. Mas se você não quiser ler o outro, você pode entender isso aqui. Se Deus não tivesse se revelado, isso aqui não existiria. Não existiria. Ele se revelou. Esses são dois pilares que sustentam todos os outros pilares. É por isso que os ateus, quando eles querem confrontar o cristianismo, eles querem confrontar essas duas verdades. Confrontar a existência de Deus, ou quando eles não conseguem, eles confrontam a sua revelação. Mas como assim? Porque fora o ateu, tem o famoso agnóstico. E quem é o agnóstico? O agnóstico é aquele ser humano que não nega que Deus existe, mas ele nega que é possível conhecê-lo. Entendeu aí, Zara? Ele não nega que Deus existe, mas ele nega a possibilidade de conhecer Deus. E aí ele bate de frente com a revelação. Mas a Bíblia diz que é possível conhecer Deus, porque Deus se revelou. Revelação geral, você já conhece essa verdade. Salmo 19, Romanos 1. Agora eu quero ler com vocês Atos 14. Porque o Deus que se revelou, ele se revelou através da sua criação. E Atos 14, os versículos 14 a 18, vejam o argumento que Paulo vai usar sobre Deus. A projeção será colocada aí. Todos juntos, vamos ler esse texto aí, por favor. Chegou a hora. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Observem. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não... Agora observe essa parte aí. Vamos lá, todos juntos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Preste bem atenção. A melancia que você come, a melancia, são muitas pontes para evangelizar, preciosinho Diácono Júnior. A melancia que a gente come é Deus dando testemunho dele. Luísa, você gosta de melão? Melão, banana, maçã, uva, feijão, arroz. Então eu vou chamar um dia para a gente almoçar no shopping, comer um arrozinho com camarão. Topa?
Não. O arroz, Luísa, o arroz é Deus testemunhando. O arroz é Deus testemunhando. Gente, como a gente esquece disso? O arroz, a feijoada, o pão francês, o queijo, o leite, o café, e o café é feito por Sandra, gente, ó. A água que o prefeito Humberto sempre traz geladinha. Qual é a água que ele gosta de tomar por aí? Ninguém se lembra da água? Qual é, Nanda? H o quê? H2O, todo mundo já sabe. Quando ele chega por aí, ele chega com a... É moral. Queridos, revelação geral. Volto para os slides. Gente, é demais, revelação geral. A gente se esquece disso, gente. A gente se esquece disso, é demais isso. A gente se esquece. E tem a revelação especial. Hebreus 1, quero ler esse texto de Hebreus. Hebreus 1. Enquanto que a revelação geral, Deus mostra os atributos criacionais dele, na revelação geral, ele revela os seus atributos salvíficos, redentores. Hebreus 1, observe aí, todos juntos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa é a revelação salvadora. Só até aí mesmo. Volta para o slide aí, por favor, guerreiros preciosos. Deus existe, Deus se revelou. Deus existe, argumentos que provam isso, cosmológico, teleológico, antropológico, ontológico. Deus se revelou, revelação geral, através de toda a criação e tudo que existe, e revelação especial. Gente de Deus, nós estamos aqui como fruto da revelação especial. Agora, quem é o ápice da revelação especial de Deus? Quem é o clímax? Quem é a palavra final da revelação especial de Deus? Quem é? Jesus Cristo. Veja o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o Filho. Isso, o verbo de Deus, o logo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, não teríamos cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, sem esses dois pilares. Deus existe e Deus se revelou. Então, quando alguém chegar tentando questionar isso, pode observar, é por aí que eles chegam. Porque se eles derrubam esses dois pilares, os outros pilares acabam também desmoronando. Deus existe e Deus se revelou. A nossa fé é uma fé revelacional. A nossa epistemologia, o que é epistemologia? É a ciência do conhecimento. Como eu conheço o que eu conheço? Como eu conheço o que eu conheço? É a ciência do conhecimento. E a ciência do nosso conhecimento, ela é revelacional. Deus se revelou, havendo Deus outrora falado. E para encerrar por hoje, preste bem atenção. Assim eu encerro com essa parte aí. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ele tem a sua semente revelada lá em Gênesis. Lembram? Nós chamamos a promessa e o proto-cristianismo. E domingo, o subtema do sermão vai abordar esse texto aí também. O subtema de domingo será? Lembram? Eu postei. O incomparável juiz e a maior promessa de salvação. Veja o texto aí, todos juntos. Porém, inimizade entre você, entre a sua descendência. Este é o descendente, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, fazendo referência à cruz, a todo o sofrimento de Cristo. Queridos, o cristianismo, a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, não é invenção do ser humano, não.
Não é um plano C, porque o plano A de Deus deu errado. É plano de Deus em processo de execução. Logo ali, após a queda, Deus já nos oferece o que nós chamamos de a promessa e o proto-cristianismo. Proto é a ideia de semente. A semente do cristianismo já está ali naquela promessa. Ele está olhando para a mulher dizendo, olha, porém inimizade entre você e a mulher, para a serpente na verdade. Não é? Para o diabo. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E está no singular aí, dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está aí a promessa e o proto-cristianismo. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, não foi João Calvino que inventou, ele apenas reverberou. Não foi Lutero que inventou, ele apenas reverberou. Não foi Spurgeon que inventou, ele apenas reverberou. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo é projeto de Deus. Ele idealizou antes da fundação do mundo. E um outro texto para encerrar de vez. O que é que diz esse texto aí? Quem vai ler? Todos juntos, por favor. Estamos só na introdução dessa série, hein? Muito boa, é necessária essa introdução. O que é que diz esse texto aí? Aqui é um texto de Gênesis 12, 3. Todos juntos. Dá para ler daí? Abençoarei, amaldiçoarei. Você olha para Gênesis 3,15, aí você vê a promessa e o proto-cristianismo, né? Aí você vai para Gênesis 3, você tem também aí a promessa e o proto-cristianismo. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus, depois passa a chamar Abraão e diz, de ti, de um dos teus descendentes, eu abençoarei todas as... Aí Paulo lá em Gálatas evoca esse texto e diz que Cristo é o descendente de Abraão. Cristo é o descendente de Abraão e ele veio para abençoar todas as famílias da terra. Está aí a promessa e o proto-cristianismo. Não foram os homens que inventaram, não foi o próprio Abraão que inventou, não. Foi Deus que disse, olha, de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Agora, sabe como é que começa o Evangelho de Mateus? Quem se lembra aqui como é que começa o Evangelho de Mateus? Só bota aí o primeiro versículo, Arthur, por favor, e assim a gente encerra de vez. Mateus, o primeiro capítulo, logo o primeiro versículo. Como é que começa? Os dois primeiros versículos. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Vamos lá todos. Filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão. Quando você lê Gênesis 12, 3, lembre de Mateus 1, 1 e lembre-se de Gálatas. Está aí. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, não é invenção da igreja presbiteriana, não é invenção da igreja batista, não é invenção da igreja metodista, não é invenção de Archibald Simon. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e bíblico foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo é a verdade de Deus que nos foi revelada. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Próxima quinta continuaremos.